Lucas, capítulo 3, versículo 7 ao versículo 18. João dizia às multidões que saíam para serem batizadas por ele: raça de víboras, quem lhes deu a ideia de fugir da ira que se aproxima? Deem frutos que mostrem o arrependimento, e não comecem a dizer a si mesmos: Abraão é o nosso pai, pois eu lhes digo que destas pedras Deus pode fazer surgir filhos a Abraão. O machado já está posto à raiz das árvores, e toda árvore que não der bom fruto será cortada e lançada ao fogo. O que devemos fazer então? Perguntavam as multidões. João respondia: quem tem 2 túnicas, reparta-as com quem não tem nenhuma, e quem tem comida, faça o mesmo. Alguns publicanos também vieram para serem batizados. Eles perguntaram: mestre, o que devemos fazer? Ele respondeu: não cobrem nada além do que lhes foi estipulado. Então alguns soldados lhe perguntaram: e nós, o que devemos fazer? Ele respondeu: não pratiquem extorsão, nem acusem ninguém falsamente. Contentem-se com o seu salário. O povo estava em grande expectativa, questionando em seus corações se acaso João não seria o Cristo. João respondeu a todos: eu os batizo com água, mas virá alguém mais poderoso do que eu, tanto que não sou digno nem de curvar-me e desamarrar as correias das suas sandálias. Ele os batizará com o Espírito Santo e com fogo. Ele traz a pá em sua mão, a fim de limpar sua eira e juntar o trigo em seu celeiro, mas queimará a palha com fogo que nunca se apaga. E com muitas outras palavras, João exortava o povo e lhe pregava as boas novas. Pode parecer um pouco estranho, num terceiro domingo do Advento, aparecer um texto falando de João Batista e da maneira como ele trata com aqueles que o procuravam para serem batizados. Mas esse texto é propício para este dia do terceiro domingo do Advento, porque ele mostra algo fundamental na compreensão desse período litúrgico que nós estamos celebrando. João Batista aponta para aquele que é o verdadeiro Messias, Jesus Cristo. O texto começa dizendo que as multidões iam a João Batista para serem batizadas, e as palavras dele para essas multidões eram palavras muito duras. Ao pé da letra, a tradução ali diz: filhotes de víboras, raça de víboras. E isso é, na expressão da época, um xingamento. Não é algo que você está apenas brincando, você está fazendo uma acusação, e essa acusação vem da boca de um profeta. Não vá se esquecer que o próprio Jesus, depois falando a respeito de João, afirma que não houve ninguém maior do que ele nascido de mulher. E é esse profeta, João Batista, que fala essas palavras: raça de víboras. E o anúncio de João Batista é o anúncio da necessidade de arrependimento. Toda a pregação de João Batista vai estar centrada no arrependimento, na necessidade de mudança de atitude. Mas há um detalhe aqui que é muito interessante e que normalmente a gente não percebe. João Batista era aquilo que na época se chamava de nazireu. Ele tinha um hábito de alimentação próprio, ele tinha um hábito de vestimenta próprio, que era do grupo chamado dos nazireus. E é interessante que agora, quando ele está falando para as pessoas que o procuravam,
ele não impunha o seu estilo de vida às pessoas que estavam ouvindo a mensagem. E isso pode parecer sem importância, mas na verdade é algo que se repete com muita frequência na história da própria igreja. Vou te dar um exemplo aqui. Se aqui nós encontramos João Batista falando das boas novas, mas não impondo a sua maneira de viver para os seus ouvintes, o mesmo você não pode dizer, por exemplo, daqueles que vieram como missionários dos Estados Unidos para o Brasil e que trouxeram a mensagem das chamadas igrejas protestantes. Chegaram aqui, trouxeram a mensagem, mas trouxeram junto com essa mensagem um modo de vida, uma forma de viver, uma forma de pensar e tentavam impor essa forma para o povo brasileiro. E você pode pensar assim, mas o que isso tem a ver com o texto de João? João não fazia isso, mas os missionários que vieram para cá fizeram isso. Você conhece com muita clareza toda a história da igreja e sabe que até bem pouco tempo atrás, as chamadas igrejas evangélicas nem sequer usavam uma cruz, porque cruz não era de evangélico, porque cruz é algo do catolicismo. A cruz é um símbolo cristão que está presente na Escritura, mas por conta dessa imposição de valores culturais trazidos dos Estados Unidos para o Brasil, nós, todos os evangélicos e todos aqueles grupos que saíram desses primeiros cristãos chamados evangélicos, fruto da missão norte-americana, não tem absolutamente nenhum tipo de simbologia, não pode usar, porque isso não faz parte da nossa tradição. Nossa tradição significa a tradição norte-americana daqueles que vieram para cá. E aí você pode pensar, tá, mas o que isso tem a ver conosco nos nossos dias de hoje? Você percebeu para quem João está falando? Ele está falando para o povo de Israel. Sabe como é que o povo de Israel se entendia? Povo escolhido, povo de Deus, povo diferente de todo o resto. Você já viu esse filme em algum lugar? Como é que os evangélicos se interpretam hoje em dia? Eu já vi, e vocês também devem ter visto, pessoas que dizem assim: nós, igreja evangélica, somos aquilo que está descrito lá na carta de Pedro, povo de propriedade exclusiva de Deus, raça eleita, e aí enche o peito para dizer, nós somos esse povo, o povo escolhido. Pois é, era assim que Israel se entendia. E quando João começa a pregar, o que ele diz? Raça de víboras. Ele não está falando para gente que não quer nada e nem conhece a Deus. Ele está falando para gente que se entendia como povo escolhido. E aí então você vai encontrar a orientação de João, que começa com ele e que depois Jesus também vai dar aos seus seguidores. Ele diz: façam coisas que revelem o seu arrependimento. Em outras palavras, João está dizendo assim: ser descendente de Abraão não garantia nada, não é garantia de nada. Ser nascido na igreja, criado na igreja, aprender na escola dominical e tudo mais, é garantia de coisa alguma. Você precisa, na sua vida, na sua prática, fazer coisas que revelem o seu arrependimento. Nada como aquela herança genética de Abraão ou a herança de ser criado dentro de um ambiente evangélico serve como prática agradável diante de Deus. O que João Batista começa a ensinar é uma nova forma de pensar e uma nova forma de viver que depois será proclamada na sua totalidade por Jesus. E ele então faz uma analogia: toda árvore que não dá frutas boas, nesse caso são os frutos de arrependimento, que é a expressão que ele usa, toda árvore que não dá frutas boas
será cortada. Frutos de arrependimento significa frutos que demonstram mudança de rumo. Não pertence ao reino de Deus quem não adota os seus valores. Quem adota outros valores, pode ser aqui como o povo de Israel, com a sua tradição e a sua cultura ligada a Abraão, seja também entre os evangélicos, que também dá muito valor para a sua teologia, para a sua herança, para a sua história e mesmo para a vida de luta que as igrejas enfrentam para continuar existindo. Tudo isso não tem nenhuma importância como adoção de valores do reino de Deus. Quando isso acontece, a fidelidade não é a mensagem do reino, mas é a outro soberano. E aí então nós vamos encontrar no texto pessoas perguntando a João: espera aí, então você está dizendo que não adianta nada o que a gente é e nem o que a gente faz? O que a gente faz então? Me explica o que fazer. O que fazer para ser parte do reino? Primeiro detalhe importante é que fica claro na pregação de João e de Jesus ainda mais, que não existe no reino de Deus exigências rituais. Não existe necessidade de você estar fazendo determinadas práticas rituais. Não vá se esquecer que no judaísmo isso era comum, né? O sujeito tinha que frequentar o templo, de tempos em tempos ele tinha que oferecer sacrifício, de tempos em tempos ele tinha que levar a parte da sua colheita para dedicar a Deus e coisas do tipo. Uma série de rituais. E sabe de uma coisa? Nas nossas igrejas a gente também acaba criando esse tipo de coisa. A gente inventa, né? Eu uso uma expressão para isso, eu chamo isso de penduricalho, né? Você tem o evangelho, você tem a mensagem anunciada por Jesus e a gente vai pendurando coisa nela. Olha, precisa pelo menos 2 vezes no mês você tem que ir à igreja, né? Não pode ir, né? Se for um pouquinho mais detalhado, não, pelo menos no domingo, né? Todo domingo tem que estar lá, né? Você acabou de criar um penduricalho. Não adianta só crer em Cristo, você precisa marcar presença, né? Se chegar no final do ano e você faltou mais do que foi, meu amigo, está em débito com Deus. Pois é, o problema é que Deus não contabiliza esse tipo de coisa. Deus não se preocupa com a quantidade de vezes que você foi ou deixou de ir à igreja. E você pode estar pensando assim: pastor, não pode falar isso, porque se você falar isso as pessoas não vêm à igreja. Mas se vem à igreja na expectativa de que Deus tem que te abençoar porque você veio, você está com a cabeça de judeu e não de alguém que segue a Cristo. Porque Cristo salva o ser humano por causa da graça de Deus e não por causa da quantidade de coisas que você faz, seja o que for, seja o ritual que for, para agradar a Deus. Ele não precisa disso. Vai continuar sendo Deus se você não fizer culto nenhum. Não muda coisa alguma. E aí então as pessoas começam a perguntar: o que é que eu tenho que fazer então? Me explica. E João explica o que é o fruto do arrependimento. E aí você vai descobrir e entender por que eu estou fazendo menção de todas essas coisas. Daquilo que a gente pratica, daquilo que os americanos trouxeram como prática para os brasileiros, daquilo que os judeus faziam. A resposta de João é: reparta o que você tem. Se você tiver uma túnica, tiver 2, reparta com quem não tem. Se você tiver alimento, reparta com quem não tem. Não entender isso é querer participar do reino sem adotar os seus valores. Esse é o verdadeiro fruto do arrependimento, ou seja, a prática daquilo que aprendemos com Jesus na vida diária. Você já percebeu que nós vivemos numa sociedade que ensina justamente o contrário? Quem é importante na sociedade que a gente vive? Quem é que tem importância? Não é quem divide, não é quem compartilha, é quem acumula. Quanto maior o acúmulo, mais valor a pessoa tem. Não é assim que funciona?
na sociedade que a gente vive? Pois é, você acabou de descobrir que a sociedade não tem absolutamente nada a ver com o reino de Deus. E justamente por isso, João diz: se vocês querem agradar a Deus, se vocês querem viver e demonstrar frutos do arrependimento, esquece a maneira de pensar da sociedade. E não pense que a da época de Jesus era diferente. Aliás, era até pior em certo sentido, porque havia na tradição de Israel aquilo que nós normalmente chamamos de teologia da retribuição. Está cheio dela no Antigo Testamento, cheio. Você vai lá no Salmo e vai dizer assim: se você for fiel, obediente e tudo mais, Deus vai te dar uma colheita maravilhosa, vai chover só na sua terra. Na do outro que é desobediente, não, mas na sua, porque você é obediente, tudo vai maravilhosamente. O seu gado vai procriar em demasia. Que coisa maravilhosa! Isso é Antigo Testamento, isso é o judaísmo. Isso você vai encontrar lá atrás em Josué, né? Olha, vocês eu não sei, mas eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Se vocês não quiserem, vocês vão sofrer as consequências, mas eu e a minha casa vamos servir a Deus. Tudo vai bem com Bardal. Lembra da propaganda antiga? Tudo vai bem se você obedecer a Deus. Não é assim que funciona no reino. É assim que era no Antigo Testamento. E agora vem João e diz assim: então, esqueça isso aí, não funciona. O que fazer? Não há exigências rituais, mas atitude de arrependimento significa partilha. Reparta a sua túnica, reparta o seu alimento. E aí então os cobradores de impostos, que eram odiados pela sociedade, também fazem a mesma pergunta para João: e a gente? O que a gente tem que fazer? A gente não tem muito sobrando, então não dá muito para a gente dividir. O que a gente faz? Resposta de João: não cobre mais do que a lei manda, não explore o outro. Você se lembra de um dos cobradores de impostos que ficou muito famoso, um que subiu em cima da árvore, porque queria ver Jesus, né? Por que ele decide, depois de se encontrar com Jesus, a devolver aquilo que ele tinha cobrado a mais? Porque ele fazia isso, né? Havia uma taxa e ele aumentava o valor para ele ficar com a diferença para ele, para ter lucro, né? O que João diz aqui? Não cobre a mais, não explore o outro. E você já percebeu que sempre quem é explorado é quem tem menos, né? Já percebeu? Ninguém quer saber de tirar de quem tem muito. Aliás, quando você fala que vai tirar de alguém que tem muito, até quem não tem defende quem tem. Eu nunca entendi isso, mas eu acho incrível, não é? Normalmente quem é o explorado é o lá da base da sociedade. E aqui então nós temos João dizendo: não cobre além do que a lei manda, não explore o outro. Agora são os soldados que chegam para João e dizem: e nós? A gente vive de salário, né? De soldo. Como é que a gente faz? Para você entender, os soldados que estão aqui eram judeus que estavam a serviço de Herodes e também do Império Romano, e que eram também menosprezados porque serviam principalmente ao Império Romano. Eles também perguntam para João, e qual é a resposta de João? Não tome dinheiro de ninguém, nem à força e nem por esquema fraudulento, não acuse ninguém injustamente, haja com justiça. Haja com justiça. Aprendam a se contentar com o que ganham. Parece que eu já vi isso em algum lugar. Lembra lá de Filipenses 4? Porque aprendi a estar contente em toda e qualquer situação, tanto na época de fartura quanto na época de escassez. Sabe por quê? Porque a gente passa por essas situações. Tem hora que tudo está funcionando bem, né? Está tudo tranquilo. Tem hora que a coisa aperta. Para quem? Para todo mundo. Todos nós enfrentamos essas variações na nossa condição. E Paulo diz o quê? Aprenda a estar contente, porque Deus continua cuidando de você da mesma forma. E aí então, com essa pregação, muito semelhante àquilo que Jesus vai proclamar em seu ministério,
o povo começou a achar que João era o Messias. Rapaz, esse sujeito está pregando umas coisas diferentes, será que ele não é o Cristo não, hein? Ele começou a trazer esperança para as pessoas que não tinham nenhuma importância naquela sociedade. E aí então nós chegamos no ponto fundamental do nosso terceiro domingo do Advento, quando João é entendido como o Messias. O que ele faz? Ele diz: não sou eu. Eu sei que vocês estão contentes com a mensagem, com a pregação e tal, mas sabe de uma coisa? Vai vir aquele depois de mim, do qual eu nem sequer sou digno de desatar as suas sandálias. Eu batizo com água, mas ele vai vir e vai batizar com Espírito e com fogo. Ele vai mudar a realidade das pessoas. O verdadeiro Messias ainda não tinha chegado, e João aponta para ele. E é isso que nós estamos fazendo no Advento. Nós estamos nos preparando para celebrar a chegada daquele que é o verdadeiro Messias. Por isso João aponta para Jesus. Por isso ele mostra que aquele que viria depois faria o que nós vamos encontrar lá em Atos 2, derramando o seu Espírito sobre todas as pessoas. Não tem mais judeu, não tem mais grego, não tem homem, não tem mulher, não tem criança, não tem velho, todos podem receber a mensagem vinda do reino de Deus. O verdadeiro Messias, e o texto nos encerra apontando para isso, também separa os que são seus dos que se opõem ao seu ensino. Não porque ele não queira salvar, mas porque revela quem foi transformado pelo Espírito e quem não foi. Em outras palavras, isso tudo que João acabou de dizer, que é fruto de arrependimento, precisa estar presente na vida daquele que é seguidor de Jesus. Há uma expressão que eu gosto muito, é atribuída a um ditado chinês, que é muito boa para a gente entender isso. O ditado diz: as tuas obras falam tão alto que eu não posso ouvir o que você diz. O que você faz fala tão alto que eu não escuto o que você fala. É exatamente isso que João está dizendo aqui. O que você vive como seguidor de Jesus é muito mais importante do que os aleluias, glórias a Deus e seja lá o que for que você use para engrandecer a Deus. O que você faz demonstra que você faz parte do reino de Deus. Não há necessidade de mudanças rituais, mas de uma mudança de atitude em relação ao outro. E eu finalizo a nossa meditação aqui com a citação de 1 João, capítulo 4, que diz assim: se alguém diz, eu amo a Deus, mas odeio o seu irmão, é mentiroso, pois ninguém pode amar a Deus a quem não vê, se não amar a seu irmão a quem vê. O mandamento que Cristo nos deu é esse: quem ama a Deus, ame também o seu irmão. O que demonstra que você faz parte do reino não é a quantidade de glória, aleluia que você fala, mas é a túnica que você reparte e é o alimento que você reparte. E isso mostra que você está no reino de Deus. Que Deus possa abençoar aos irmãos e às irmãs, e que nós possamos, nesse advento, entender que não fomos chamados para reproduzir algum tipo de cultura alienígena da nossa, mas para sermos fiéis ao chamado de Cristo. Essa é a expectativa que nós temos da vinda daquele que é o verdadeiro Messias. Que Deus nos abençoe. Amém.